Olá a todos, no vídeo de hoje vou fazer referência a um grande matemático e também a um teorema que tem o seu nome. Estamos a falar de Bernard de Bolzano, um matemático, um teólogo, um filósofo que viveu no século XVIII, século XIX e que falamos então sobre os seus contributos no secundário, não é? Nas nossas escolas. Então, o teorema é o teorema de Bolzano, também conhecido como o teorema de Bolzano-Cauchy ou o teorema dos valores intermédios. Então, o que é que o teorema nos diz? Então, se nós tivermos uma função contínua no intervalo AB, um intervalo que pertence ao domínio da função f, então qualquer k, qualquer valor real, qualquer número real do intervalo que tem os extremos fa e fb, existe pelo menos um C pertencente a AB, tal que esse f de C é igual a K. Bom, o que é que eu quero dizer com isto? Vamos tentar aqui fazer um pequeno esboço para que seja mais fácil a compreensão. Então, vamos representar aqui um referencial. Vamos colocar aqui um valor A e um valor B. E um valor do B. E representamos aqui uma função. Então, o que é que eu estou a fazer? Estou a representar uma função contínua no intervalo AB. Cá está. AB, a função é contínua nesse intervalo. Este valor aqui, nós iremos chamar o f de A e, naturalmente, este aqui, o f de B. Então, o que o teorema nos diz é que qualquer valor real que está entre o f de A e o f de B, vamos supor aqui um k, qualquer k que se situa entre o intervalo de extremos fa e fb, faz com que exista pelo menos um valor c entre A e B. Cá está. Então, para qualquer valor k que está entre fa e f de b, existe sempre um valor c que faz com que o f de c é igual a k. É isto que o teorema nos diz. Este desenho pode também ser feito, ao contrário, posso fazer o f de A por cima do f de B. Ou seja, nesse caso ficaria algo como aqui o x, o y, A, B. Continua a ser tudo válido da mesma forma. Tá bem? Temos aqui então a função. Neste caso, os extremos do intervalo continuam a ser os mesmos, só que o menor é o B e o maior é o f de A. Ou seja, para qualquer valor que está entre o f de B e o f de A, existe pelo menos um valor C entre o intervalo AB, ou seja, que faz com que o f de C seja igual ao K. Então é isto que o teorema nos diz. Tá bem? Vamos ver aqui alguns aspectos que também considero importantes aqui na questão do teorema de Bolzano. Então, uma das notas importantes referentes ao teorema de Bolzano é que o teorema apenas pode ser aplicado em funções contínuas no intervalo AB. O que é que isto significa? Significa que se eu tiver uma função AB, vamos colocar aqui um valor para o f de A, um valor também para o f de B, e vamos supor que esta função não é contínua. Então, temos aqui uma função em que o domínio ela existe entre o AB, mas ela não é contínua. Então, se ela não é contínua, nós não vamos conseguir aplicar o teorema de Bolzano. Então, não podemos afirmar que para qualquer valor
entre o intervalo f de A e f de B, vamos supor que o k está aqui, para qualquer valor existe sempre um C. Não, nesta situação, como na direção do k nunca interseta a função, então o C não existe. Então nesta situação não há um C, não existe nenhum f de C que vá dar o k. Tá bem? Então isto porquê? Porque a função não é contínua naquele intervalo. Tá bem? Podemos ver aqui uma outra situação em que colocamos aqui o A, o B, podemos dizer que aqui o f de A e aqui o f de B. Então, se tivermos assim a função, também claramente que nesta zona aqui, qualquer que seja o valor do k, nunca interseta a função, ou seja, também não existe nenhum C que faz com que o f de C seja igual a k. Outra nota importante também aqui no teorema de Bolzano é que podemos concluir, o teorema de Bolzano diz-nos que existe pelo menos uma solução, mas poderão sempre existir mais, está bem? Através do teorema eu não consigo afirmar quantas é que existem. Ou seja, desenhando aqui novamente, fazendo um esboço da nossa função, temos aqui o f de A e aqui o f de B. Então, desenhando aqui uma função que é contínua, nesta situação, para qualquer valor de k, ok, eu venho aqui, desenho ou represento o k e realmente consigo perceber que existe um C. Tá bem? O teorema diz-nos é que pode existir mais do que um C. Então, se a função for assim, então aqui eu consigo perceber que efetivamente a função é contínua e que vão existir vários Cs. Ou seja, temos aqui um C, posso representá-lo como sendo o C1, aqui tem outro C2 e aqui um C3. Então, existem vários, eu não sei quantos é que existem. Está bem? A função, o teorema garante-nos a existência de pelo menos uma solução. Temos ainda uma outra nota importante em que o teorema de Bolzano não nos permite concluir quanto a outras soluções fora do intervalo de extremos f de A e f de B. O que é que isso significa? Significa que se tivermos aqui o A, o B e respectivamente o f de A e o f de B, desenhando então uma função contínua neste intervalo, o teorema não nos permite concluir sobre se o k, o valor do k, se for exterior ao intervalo de extremos FA e FB, ou seja, se o k tiver, por exemplo, aqui, não me permite garantir se existem ou não soluções. Nesta situação que eu aqui representei, efetivamente não existem, mas poderão haver funções em que existam soluções. Ou seja, basta que a função faça algo assim do género, então eu já vou ter aqui soluções de f de C igual ao k. Ou seja, o teorema não nos permite, ele só é possível se o k estiver entre o f de A e o f de B. Tá bem? Então o teorema de Bolzano tem estas características, estas três notas que devem ser tidas em conta. Tem que ser aplicado em funções contínuas, só em funções contínuas. Depois, permite-nos garantir a existência de pelo menos uma solução, podendo existir várias soluções, e não poderemos considerar soluções fora
do intervalo de extremos FA, F de B.